Há épocas que, embora espaçadas por muitos séculos, têm coisas muito comuns. Há características comuns a épocas muito diferentes que fazem com que, por exemplo, o Evangelho se possa espalhar pelo mundo inteiro. Vou escolher 3 épocas que para mim são muito significativas e que me parece que há uma característica comum a cada uma delas. O tempo de Jesus, a primeira época, o século XVI, o tempo de São Francisco Xavier e a nossa época. O que é que eu acho que estas 3 épocas têm de comum? Todas elas têm uma grande novidade nas vias e nos meios de comunicação. O que é que faz o meio de comunicação? 2 pessoas comunicam, tornam-se muito próximas. No tempo de Jesus, os romanos, que eram uns grandes engenheiros civis, fizeram uma rede de estradas incríveis por todo o Império. Isso permitiu que as pessoas começassem a comunicar umas com as outras de uma maneira mais segura, mais eficaz, mais rápida. As culturas começaram-se a entrecruzar, começaram-se a conhecer culturas diferentes. E foi o que permitiu, por exemplo, São Paulo ser o grande apóstolo. Foi o que permitiu São Paulo saltar da Ásia para a Europa, foi o que permitiu a comunicação entre continentes. Porquê? Porque havia as vias de comunicação de então, que eram as estradas romanas. Isso permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Permitiu que São Paulo tirasse o Evangelho ali de um país pequenino, de uma zona muito restrita do globo, e trouxesse para a Europa e chegasse até Roma. No século XVI, descobriu-se outras vias de comunicação. O mar. O mar, que até então era ali um perigo e era onde estavam os monstros, de repente descobre-se que o mar, em vez de ser um obstáculo, pode ser uma maneira de chegar a outros sítios. Descobre-se, antes de São Francisco Xavier, ainda no século XV, o caminho marítimo para a Índia. Descobre-se, atravessa-se o Oceano Atlântico, que era uma vastidão e pensava que se ia dar a volta ao mundo, e de repente encontra-se um continente novo, com gente nova do lado de cá. Para eles, nós é que somos novos. E de repente, o mundo, afinal, é redondo. E começa a ficar muito pequenino. E é o que faz outros, mas São Francisco Xavier é o que lhe permite ir ser o grande apóstolo do Oriente. E a terceira época é a nossa época. A grande novidade das vias de comunicação, já não falo sequer do avião que permite dar a volta ao mundo em uma dúzia de horas, mais ou menos. Não falo sequer da rádio. De repente, os nossos bisavós começaram a ouvir umas notícias de alguém que estava no outro lado, noutro país, e chegava à sua casa. Bem, há uma coisa que se chama telefone fixo, não sei se ainda se lembram, antes do telemóvel. Quer dizer, não se chamava fixo, agora é que se chama fixo porque há o telemóvel, chamava só telefone. Permitia 2 pessoas em sítios completamente diferentes falarem, com uma menina pelo meio que dizia: sim senhora, já vou ligar. E depois, bem, a internet. O que é a grande novidade? É que eu, estando no meu quartinho, sem ter que sair, sem ter que levantar o rabinho da minha cadeira, eu, em 2 segundos, estou no outro lado do mundo. Então, se calhar, o grande apóstolo desta época, se calhar não é uma pessoa, não são 2 pessoas, somos todos nós. Quer dizer, aquilo que os meios de comunicação podem ser usados da melhor e da pior maneira. A primeira pergunta é: como é que eu uso a internet, por exemplo? O que é que eu ponho no Facebook? Ou seja, os meios de comunicação podem ser um grande meio de levar Jesus a outras pessoas. Como vos disse, cabe-me a mim falar de São Francisco Xavier. Este homem que de facto, no século XVI, dá aqui uma reviravolta no conceito de levar Jesus aos outros e transforma a sua própria vida a partir de Jesus. Quem era este homem? Nasce, como no princípio do século XVI, em 1506, numa família nobre. Nasce num castelo chamado Xavier, que é um castelinho no meio de montanhas, e ali vive, o mais novo de vários irmãos. É uma pessoa muito normal, vai crescendo como qualquer pessoa da época, um bocadinho mais abastada que o normal, porque era de uma família semi-nobre, mas não era propriamente rico.
Os seus irmãos mais velhos, a determinada altura, entram numa grande batalha porque querem defender a independência de Pamplona, que era a cidade de Navarra, contra o rei de Castela, que estava a tentar unificar Espanha. Espanha ainda não existia como país, como nós conhecemos hoje. E do outro lado da barricada estão os irmãos de Xavier de um lado, e do outro lado está um homem que depois vai ser um grande amigo de Francisco Xavier, que se chama Inácio, e que era de Loyola, era do País Basco. Fecho parênteses. Francisco cresce naquele castelinho e chega aos 19 anos e está na altura de entrar na universidade e vai de Erasmus para Paris. Não foi propriamente de Erasmus, porque foi o curso todo. O Erasmus da altura era, das duas uma, ou eu fico no meu castelinho e fico um bronco para o resto da vida, com uma espada e com uma espada à cintura e ando aqui a fazer guerras, ou então tenho mesmo que estudar e ser alguém na vida. E Francisco Xavier salta para Paris e chega a Paris e vê a grande capital da altura e que vê as coisas mais loucas do mundo, mas vê as coisas mais maravilhosas do mundo. E deslumbra-se completamente. Entra muito bem, era um tipo que entra muito bem nos estudos, é inteligente, havia as disputas entre alunos à frente dos professores, ele era muito bom nisso, e à noite ia para os copos com os amigos e tinha que pagar ele, porque ele ganhava as disputas, e começou a ver que o dinheiro lhe estava a faltar. Era um tipo que era muito bom no estudo, mas não era nada nerd. O que ele gostava mesmo era da noite de Paris, que deve ser muito interessante. Já na altura parece que era. E São Francisco Xavier, que ainda não era santo, mas já era bom rapaz, como qualquer um normal, gostava das coisas boas da vida. Então, noitadas em Paris, amigas, amigos, e cobaiadas e copos até às tantas, mas no dia seguinte lá estava ele, para as aulas, e safava-se muito bem. Além disso, era um desportista nato. Era campeão em salto e altura. Bem, era um rapaz muito ambicioso, e queria de facto ter aqui a vida, gostava muito da vida, e o que ele sonhava para ele era mesmo uma carreira eclesiástica, que era o que estava a dar na altura. O que estava a dar na altura era ser padre, depois ser bispo, depois ser cardeal, isso era o mais garantido. Não era tanto, não era a economia, não era propriamente a carreira mais prometedora da altura. Então ele sonhava provavelmente vir a ser bispo de Pamplona, cardeal, Toledo, vir a ser cardeal em Roma, provavelmente sim. Tinha esta ambição incrível, tinha esta vontade incrível, tinha um esforço, e por isso ele marrava até às tantas da noite, ele tinha boas notas, ele era o maior em salto e altura, ia para os copos. E às tantas estava ele na bela vidinha de Paris, e chega à sua residência universitária, era um quarto, que ele vivia com outro que se chamava Pedro, e chega à sua residência de Paris, um tipo mais velho, pai, com mais uns 10 anos que ele, chamado Inácio, e vinha de Loyola. E o Francisco Xavier dizia grande que este gajo já tem idade para ter juízo, então este gajo agora com 30 anos é que vem estudar. Ele que vai para a vidinha dele, que eu não tenho paciência para aturar. E o outro, o Pedro, que era o colega dele de quarto, dizia, calma Francisco, ele é bom homem, vem. E o Santo Inácio de Loyola, que também ainda não era santo, que tinha sido muito parecido com Francisco Xavier, porque também ele tinha gostado muito da boa vida, e também tinha ele muito andado de copos em copos, e batalha em batalha, e de cama em cama, percebe que há ali, no Francisco Xavier, há ali um homem com muita potência. E não desiste dele. E Francisco Xavier, e depois começa-lhe a dar a volta, aquele tipo beato, estás a ver, vai aí rezar um bocadinho, e dar-lhe catequese, e o Francisco Xavier sempre a fugir, diz, este gajo é uma seca, este gajo é um beato, eu vou-me embora. Mas o Santo Inácio percebeu, não, tanta ambição e tanta boa força de vontade, isto se for dirigido na boa direção, este gajo muda a vida. E o Francisco Xavier fugia dele, mas às tantas Santo Inácio é muito amigo dele. E o Francisco Xavier, que foi convidado para ser assistente da universidade ainda antes de acabar o curso, precisava de alunos para dar explicações, para ter dinheiro, quanto mais não seja para os copos à noite. E Santo Inácio arranjava-lhe alunos. E depois começaram a ficar amigos e o Francisco Xavier foi abrindo um bocadinho a porta. E Santo Inácio ia-lhe mandando aquela frase do Evangelho que diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E o Xavier,
pá, não me chateies, vai-te embora, vai-tu estudar, vai-tu rezar, que eu vou ali num instante até ali a Montmartre ou ao Cabaré, lá de sítio. E Santo Inácio não desistia. Xavier, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E às tantas, tanto bateu, tanto foi seca, tanto melgou, que o Francisco Xavier começou um bocadinho a abrir a porta. Porque no fundo, Inácio era muito amigo dele. E abre um bocadinho a porta do coração e de repente começa-se toda aquela ambição, todo aquele desejo, toda aquela força de vontade de ser o melhor amigo de todos, de ser o melhor aluno, de ser o melhor desportista, de vir a ser um grande bispo ou um grande cardeal. De repente isto começa-se a transformar e ir na direção do Evangelho. Às tantas, este homem começa de facto a deixar que Jesus comece a entrar no coração dele. E transforma-se completamente. Fica completamente transformado. Começa de facto a dirigir esta sua força para começar a levar Jesus Cristo aos outros, a quem ele conhecia. O tempo passa, acaba o curso em Paris e Inácio, com Francisco Xavier e outros amigos, vão-se oferecer ao Papa para o que ele quiser. São ordenados padres e vão-se ter com o Papa e dizem: somos 9 homens, padres, manda-nos para onde quiser. O Papa, na altura, aquilo e acha aquilo muito estranho. Como eu vos disse, a carreira eclesiástica era a que estava a dar. Portanto, quando alguém se ordenava padre e tinha teologia e era muito inteligente e tinha cultura, o normal era que quisesse seguir uma carreira eclesiástica. Não, estes não. Olha, mande para onde quiser, eu vou. E o Papa fica deslumbrado e começa logo a mandá-los, um para um lado, outro para o outro. E às tantas, o rei de Portugal, Dom João III, ouve falar nestes novos padres que há em Roma, através do seu embaixador, e através do embaixador diz: olha, diga lá ao chefe deles para me mandar 6, para irem para o Oriente. Eram 12 na altura. E o Santo Inácio diz: pá, você quer 6, o que é que fica para o resto do mundo? Eu envio-lhe 2. E enviou 2. Um que era português, desde o início, o Simão Rodrigues, e outro que era um chamado Nicolau. Ora, o amigo Nicolau, no dia em que o embaixador de Portugal os vai buscar a Roma para vir embora para Portugal, está doente. E o Santo Inácio vira-se para... Isto era para irem para a Índia. E o Santo Inácio vira-se para o Francisco e diz: Francisco, isto é uma missão para ti. E ele: está bem. E no dia seguinte partiu. Reparem, estamos a falar das viagens do século XVI, não é? Este homem, quando sai de Roma, sabe perfeitamente que nunca mais lá vai voltar. Para ir para a Índia, se lá chegar já é uma sorte. O que é que faz, de facto, um tipo destes, largar tudo, largar as suas seguranças, os seus amigos, nunca mais ver a família, nunca mais ver a Europa, e ir numa caravelazinha para a Índia? Eu acho que a única coisa que faz é uma grande paixão. Quando estamos apaixonados com um caneco, somos capazes de ir ao outro lado do mundo para ir ter com a pessoa amada. Aldrabamos os pais, não almoçamos, baldamos às alas, fazemos tudo só para estar com a minha querida. São Francisco Xavier apaixonou-se completamente pelo Evangelho e, portanto, não tem nada a perder, arrisca tudo. Entrega-se completamente e diz: vamos embora. Estes 2 homens, Simão Rodrigues e Francisco Xavier, chegam a Portugal e o rei Dom João III fica tão encantado com eles e diz: alto, estes já não vão, ficam cá em Lisboa e o resto vai para... e já não vai ninguém para a Índia. E eles disseram: não, desculpe lá, mas pelo menos um de nós tem que ir para a Índia. Pronto, e ficou o Simão Rodrigues em Portugal e o Francisco Xavier foi para a Índia. De facto, o nosso coração é feito para estar cheio, para estar inteiro. Depende do que é que nós pomos lá. O coração está sempre à procura, não é? Está sempre à procura de alguém de quem gosto, alguém que gosta de mim, está sempre à procura de satisfazer, está sempre à procura de encher, está sempre à procura de estar inteiro. Depende do que é que com o que é que a gente enche o coração, não é? Se não enche com Jesus Cristo, enche com outra coisa qualquer. Mas ele vazio não fica. E de facto, está na nossa mão. Para onde é que eu dirijo a minha energia afetiva? Para onde é que eu dirijo os meus afetos? Para onde é que eu dirijo as minhas paixões? Para onde é que eu dirijo aquilo que eu gosto?
Ou ando dividido e perdido, todos os dias, como andava Francisco Xavier, pela noite de Paris, pelo desporto, que são coisas todas ótimas. Mas não enchem. Estamos sempre à procura de compensações, não é? E às tantas, quando Francisco Xavier se apercebe que há alguém que de facto pode encher o coração dele, ele transforma-se. E ao transformar-se, dá a volta completamente, entrega-se e parte para a Índia. Claro, nunca mais voltou à Europa, nunca mais voltou à sua terra, ficou lá. Quando ele partiu, a Companhia de Jesus, os jesuítas, ainda não tinham sido formalmente aceitos pelo Papa. E, portanto, Santo Inácio, que era assim o superior da ordem, pedia aos vários jesuítas para irem rezando e celebrando missas por esta intenção, para que o Papa aprovasse a Companhia de Jesus. Sabemos que São Francisco Xavier, já a Companhia de Jesus tinha sido aprovada para há 1 ano ou 2 e ele continuava a rezar missas todos os dias para que o Papa aprovasse a Companhia de Jesus, porque estava na Índia, não é? Tinha coisas, era um homem extremamente afetivo. Ou seja, não se trata aqui de ou Jesus ou os afetos. Não. Ele recebeu, da primeira carta que recebeu de Roma dos seus amigos, recortou as assinaturas deles e punha num bolso aqui junto ao coração para cada vez que rezasse, se lembrava das pessoas que gostavam dele. Era um homem incrível. Bem, chega à Índia e começa de tal maneira deslumbrado com a novidade e de tal maneira deslumbrado com o Evangelho, junta estas duas coisas e começa a inventar pedagogias novas. Não havia PowerPoint na altura. Portanto, ele faz desenhos. Faz desenhos e leva para a rua e começa a dar catequese, na rua às crianças, fazendo desenhos de Nossa Senhora, de Jesus. Tocava a campainha, ia pelas ruas de Goa e as ruas de Goa enchiam-se. Claro que a pedagogia é muito importante e ele percebeu que se eu chegar às crianças, através das crianças chega às famílias. Então tocava a campainha, fazia umas palhaçadas no meio da rua e diz que as ruas de Goa enchiam-se atrás dele e ele começou a catequizar, batizou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Reparem, no século XVI a teologia era muito clara. Quem não for batizado não vai para o céu. E São Francisco Xavier estava muito convencido disto. Então batizava, dava catequese e batizou milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Há imagens, desenhos de São Francisco Xavier, ao fim do dia, já estourado, a batizar crianças e adultos e pessoas a agarrarem no braço dele, porque ele já não tinha forças. Porque ele estava mesmo convencido que quem não for batizado vai para o inferno. E, portanto, era a teologia da altura, não é? Escreve para Paris, para a universidade onde ele tinha andado, e dizia: vocês, teólogos, estão aí sentadinhos, estão aí instalados na vossa vida, e Deus vai-vos pedir contas quando vocês morrerem, porque há aqui imensa gente que vai para o inferno porque não conhece Jesus Cristo. Não sei se ele não escreveria a alguns de nós hoje. Se calhar muita gente não vai para o inferno, se calhar hoje não diria esta teologia, mas diria: meus amigos, está tudo muito instaladinho na vossa vidinha, até na vossa fé, no vosso conforto. Estamos aí para fora ou não? Estamos a levar... Reparem, quando nós fazemos a experiência de alguma coisa que nos realiza, ou não, quando vamos ao cinema e vimos um filme bom, dizemos aos amigos. Não é? Quando acontece qualquer coisa e há um programa giro, dizemos aos amigos. Não sei se temos esta preocupação com o Evangelho. Porquê? Porquê é que o Evangelho e porquê é que Jesus Cristo há de ser uma seca para os miúdos que estão na catequese? A culpa é nossa. Das duas uma. Ou a culpa é de Jesus e do Evangelho, ou é nossa. Eu prefiro que a culpa seja nossa, senão estou enganado na vida toda e não acredito. Portanto, está na nossa mão. Provavelmente não vamos ser enviados para a Índia. Mas a nossa Índia é a nossa vida do dia-a-dia. A nossa Índia é a nossa escola, a nossa Índia é os amigos, a nossa Índia é a família. E é aí que nós temos. E a nossa Índia é o nosso coração. Este homem que se apaixonou completamente, entrega-se totalmente. E a partir daí, diz-se que ele morreu de cansaço novo, ao fim de 10 anos de estar na Índia e no Japão, completamente esgotado. Diz-se que andava de aldeia em aldeia,
à boleia dos portugueses que andavam por lá, mas à boleia, uma boleia muito interessante, que era, os portugueses iam a cavalo, e ele, como não tinha cavalo, agarrava-se à cauda do cavalo, e ia, que já não tinha forças para ir andar, ia, para quê? Para batizar mais gente, para converter mais gente. Quer dizer, esgotou a sua vida toda completa na entrega àquelas pessoas. E na Índia tem grandes conversões. Bem, o cristianismo é onde está a crescer mais hoje, é na Ásia, na Índia especificamente, ainda são muito poucos, mas é onde está a crescer mais, deve ser São Francisco Xavier. No Japão, onde ele esteve, chegou ao Japão e levou uma estalada de luva branca, porque pensava que ia converter com a sua sabedoria e a sua cultura, e chegou lá e viu uma cultura muito sabedora e muito, muito profunda, e então teve que baixar a bolinha, converter-se, espera aí, que estes tipos não é... Na Índia ainda não havia uma cultura, pelo menos académica, tão profunda, e ele foi-lhe fácil entrar. No Japão teve que ele mesmo se converter para depois também... Ou seja, é uma pessoa que vai vendo a vida do dia-a-dia, vai se adaptando e vai experimentando que o Evangelho é para todos. Francisco tem um grande sonho. Chega à Ásia e percebe que a China é um continente enorme. E o grande sonho dele é entrar na China. Tenta várias vezes, não consegue, e a última vez que tenta, prometeram-lhe que iam buscá-lo de barco a uma determinada ilha, e ele ficou à espera de um barco que nunca apareceu, e morreu completamente estourado, abandonado, sozinho, numa ilha, São João, numa ilha pequenina, às portas, a ver a China, mas sem nunca lá entrar. Diz-se que foi um homem fracassado, porque não conseguiu, e que morreu esgotado, abandonado e só. Não teve enterros nem funerais de Estado, mas é assim que morrem os santos. Geralmente não veem os frutos, mas os frutos estão lá. O cristianismo que há hoje na Ásia deve-se a São Francisco Xavier. Então, é isso. Acho que podemos aprender muitas coisas com Francisco Xavier. Mas uma é esta. Onde é que está o teu coração? Porque o teu coração é a fonte da tua vida. E por isso, ou tu o convertes a Cristo, ou convertes a outras coisas. Se o convertes a Cristo, podes transformar-te a ti e aos outros. E acho que uma pessoa que transforma e que se deixa transformar por Jesus, se deixa apanhar por Ele, então é uma pessoa que pode transformar a sua vida. Vamos seguir o dia. Foi só aqui uma pinceladazinha sobre quem era São Francisco Xavier, mas foi alguém que se deixou, de facto, apaixonar. A paixão é uma coisa perigosa, muito perigosa, mas muito boa. Depois tem que se canalizar. Jesus tinha dito, onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde tiver o teu tesouro quer dizer, quais é que são os valores da tua vida? O que é que te move? Qual é a motivação que te faz estar aqui hoje? Porquê é que vieram aqui hoje? Por ser um dia porreiro, fantástico? Ou há mais que isso? O que é que me faz levantar todos os dias da cama? Qual é o meu sonho de felicidade? Não podemos calar. Se Jesus vos diz alguma coisa para a vossa vida, então não podem ficar com eles guardadinho para vocês. Seria um egoísmo. Então, ide e fazei discípulos de todas as nações. Obrigado. Muito obrigado, Padre Miguel.